tá a Esther, tá a Maria Carolina agora. Sim, só tem vocês dois cantos aqui já. Estão entrando. Eu estou aguardando, não. Pronto, aí. Bom dia. Bom dia. Como estão meus Lembrou? professores? Tá lembrando aí onde a gente está? Qual é a página? Professora, 185. como a senhora está, professora? Eu estou bem, graças a Deus. E o senhor Marconildo, como estás? Eu tô bem. Eu Na paz do esqueci de Senhor. perguntar. E você? Eu estou ótima. Mais um Melhor dia do de que essa, estudo. só outra. Melhor do que essa, só outra. Exato. Oi, amor. Ontem eu não vim para a aula, mas eu fiz as tarefas que eu vi pelo YouTube. Quem é que tá falando? Eu, Ingrid. 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 Ah, minha cacheadinha. Meus cabelos cacheados. Eita, danuça. Bora lá. Aí tem cacheada e eu sou cabelinhos retos. E é. Eu acho lindo os cabelos dela. Meu cabelo era do jeito dela quando eu era pequena. Quando eu era mocinha, assim como ela. Aí, E era, Francisca? era bem cacheados os cabelos. Eu não sei por que estirou. Eu gosto de cabelo cacheado. Minha sobrinha tem os cabelos no ombro, assim, bem cacheado. É lindo o cabelo dela. Antoniel, pega aí uma bolacha, uma maçã e vá comendo aí. Oxê, Tô comendo um pão aqui. tá com Sim. fome? Pronto. Vai aí, Francisca. Bora 10 e lá, gente. 15. A gente. 10 e 15 não. 11 e 11. 10. 11 e 10. Aí 10 a gente tá encerra. aqui. Bora lá. Então, conexões entre textos, entre conhecimento. Aí tem Qual é a outros página, professora? 185, meu amor. Certo. 185. Outras linguagens é esquema, foto e concepções artísticas de dinossauros. Aí tem uma leiturazinha bem pequenininha. Quem lê? Professora, licença rapidinho. Hã? Eu posso ler? Pode ler. Pode não, deve. Estudos realizados por cientistas sobre fósseis e materiais muito antigos possibilitam que sejam feitas reconstituições da imagem de dinossauros. A notícia que você leu nesta unidade foi assunto de outras notícias e reportagens. Veja as imagens de uma dessas reportagens, que mostra duas maneiras diferentes de representação gráfica dos dinossauros. Aí a gente tá vendo aí duas, né? Tá vendo a foto deles aí, tá vendo o osso do fêmur. Aí, continuando. Para que possamos ter ideia... Continue. Eu continuo? Sim, continue, meu amor. Tá. Para que possamos ter ideia... Para que possamos ter ideia da parte do corpo do dinossauro que corresponde ao fóssil encontrado, foi elaborado um esquema do esqueleto, acompanhado de dados mais precisos, como o da imagem acima. No detalhe, os dados obtidos nesse estudo possibilitam recompor a imagem desse animal. A reportagem também apresenta uma concepção artística de dinossauro, feita a partir de fósseis. Veja. Aí tem ele aí, tá vendo? Agora converse com os colegas. Qual é a importância É de muito termos grande. uma imagem, mesmo que ilustrativa, desses animais que viveram na Terra há milhões de anos? Porque se a gente não tivesse a imagem e, tipo, ninguém descoberto, a gente não A ia gente saber. não ia saber nunca que existia, né? Então faça aí, coloque. Professora, Oi, amor. qual é a página? 185. Tá. E aí que eu pegar meu livro, professor. Você pergunta a página, já vai pegar o livro. Não, não é eu que perguntei a página.
página, não, professora. Quem perguntou foi outra pessoa, professora. Eu só tô dizendo que eu vou pegar meu livro rapidinho. Porque não já está em mãos. Porque eu tava esperando a senhora eu entrar para pegar. E Entendeu? é. É, Pois professora. eu pego o meu antes de entrar, jogo tudo em cima da mesa. Tá. Eu já sei o que vou fazer, já pego a página. 185, né? Já tô na página. Uhum. Pronto. Já foi lido o texto, agora eu já fiz a pergunta. Agora converse com os colegas. Qual é a importância de termos uma imagem, mesmo que ilustrativa, desse animal que viveram na Terra há milhões de anos? Então, se não tivesse as imagens, a gente não ia saber nunca a história, não ia saber nunca que ele tinha existido, né? O Vale dos Dinossauros, é Souza. Aí tem lá na outra página, na página 186. Quem gostaria de ler? Fake Eu, de news. novo. Vá, fake news, notícia falsa. Fake news, notícias falsas. Você sabe que a notícia relatada fatos verídicos que realmente aconteceram, no entanto, com a facilidade de compartilhamento de conteúdo proporciona pela internet, nem tudo que é veiculado como a notícia é verdadeiro. Tem sido comum a propagação de fake news, termo em inglês que significa notícia falsa. As fake news podem ter um grande alcance, são difundidas com muita rapidez e podem impactar a vida de muitas pessoas. Com o aumento do uso da internet no dia a dia, deve-se ter mais cuidado com notícias falsas que se espalham. Essa é uma preocupação mundial de diversos órgãos, governos, grupos jornalísticos e pessoas comprometidas com a informação. Comprometidas à informação. A seguir, você vai ler alguns textos que provocam uma reflexão sobre esse tema. Aí tem as tiras, né? Lê a tirinha a seguir, depois converse com os colegas sobre as atividades propostas. Lê a tirinha aí. Eu? Sim? Verdade. A notícia diz isso. Viu? Eu sabia. Espera. Desmentiram a notícia. Espera. Agora desmentiram o desmentimento. Espera. E agora? O que a menina quis dizer no primeiro quadrinho? Ela quis dizer o Ela quê? confirmou. Ela confirmou. Ela quis dizer, ela confirmava, né, algumas coisas, por ter lido uma notícia falsa, né? Ela confirmou. Basta botar isso, ela confirmou. Vamos completando aí, preenchendo a letra A. Quis dizer, ou então a menina confirmou. B. O que aconteceu em seguida? Ela compartilhou. Né? Claro, né? Ela leu, a menina leu, né? A notícia que havia sido desmentida. A menina leu a notícia que havia sido desmentida. Se mandaram para ela, claro que ela ia ler e passar para os outros, né? A mentira, né? Porque a gente nunca deve, assim, ler e passar logo para alguém, não. Quando a gente vê que a notícia é falsa. Letra D, C. Depois do que aconteceu, em qual das informações a menina poderia confiar? E Confiar nenhum. Nenhum. em nenhuma delas, né? Ela não confiou em nenhuma delas. Muito bem. A D. O que você acha que os personagens deveriam fazer para verificar qual a informação mais confiável? Prestar Procurar saber. atenção. E Prestar procurar atenção e ver os comentários, né? Nas orientações saber. específicas. Né? Prestar atenção e ver as orientações específicas. O 2. Ainda bem que vocês responderam bem direitinho. O 2. Lê uma notícia que foi publicada no 1º de abril. O povo nem liga mais de contar mentira, né? 1º de abril.
E logo se espalhou pela Mês de internet. abril. A notícia afirmava que havia sido produzido um clone de dinossauro, mas a foto era, na verdade, de um filhote de Ausbane, um marsupial, parente dele, né? Do canguru. Quem lê esse texto aí, clone de dinossauro engana Eu leio, internautas. professora. Vá, meu amor, leia. É João. Bora lá, Joãozinho. Clone de dinossauro engana internautas no dia 1º de abril. Notícia traz foto de bebê canguru como se fosse um apatossauro. Rio. O dia da mentira chegou mais cedo na internet. Ao longo do último fim de semana, a notícia de que cientistas britânicos teriam produzido um clone de um dinossauro extinto há mais de 65 milhões de anos atraiu a atenção de milhares de pessoas, que prontamente a replicaram nas redes sociais. Mas a história, inicialmente publicada no site News Road, era completamente falsa. A foto do suposto filhote apatossauro, batizado Spot, era de um bebê canguru. De acordo com o artigo de News Road, o dinossauro teria sido clonado por pesquisadores da Universidade John Moores a partir de DNA recuperado de um fóssil que estava em exposição no Museu de História Natural da instituição real e cedida Sediada. em Liverpool. Liverpool, e injetado no útero de uma fêmea de avestruz. Os avestruzes compartilham muitos traços genéticos com os dinossauros, justificou ao site o falso professor de biologia da Universidade Gardner Jones, apontando como líder da equipe responsável pelo projeto, numa tentativa de dar Legitimidade. legitimidade à história. As microestruturas das cascas de seus ovos são quase idênticas às dos apatossauros, e por isso a clonagem funcionou tão perfeitamente. Compartilhada nas redes sociais, a falsa notícia ganhou comentários preocupados dos internautas, como isso não vai acabar bem, e comparações com um método fictício para a produção dos dinossauros mostrados na série de filmes Jurassic Park, no qual o DNA dos animais foi obtido do sangue guardado em mosquitos preservados em âmbar. A resina fossilizada de árvores. A possibilidade dessa técnica funcionar, no entanto, também já havia sido descartada em setembro do ano passado, quando pesquisadores da Universidade de Manchester publicaram artigo do periódico científico PLOS ONE, em que relataram seu fracasso na tentativa de recuperar material genético em amostras de sangue dentro de insetos presos em copal. Estágio de fossilização da resina de árvores interior ao âmbar, com idades
entre 60 e 10,6 mil anos. Em comunicado, eles classificaram seu estudo como o último prego no caixão de Jurassic Park. E o pior é que nem mesmo a mentira do Nels World foi original. Em setembro de 2011, o site americano Weekly World News já havia publicado notícia falsa com quase exatamente os mesmos textos e comentários. As únicas diferenças eram que, neste caso, os cientistas responsáveis pela clonagem e os comentaristas eram da Universidade da Flórida e tinham outros nomes. Outros nomes. Então, se eu ler lá com outra pessoa, não, tem outro texto lá na outra parte, depois eu leio. Então, converse sobre as questões a seguir. Que recursos foram empregados pelos autores da notícia falsa para convencer os leitores a acreditarem nos fatos relatados? Observe os seguintes aspectos. Primeiro, a linguagem. Qual é a linguagem deles? Hã? Quem fez? A linguagem. Segundo, citação de nomes falsos de especialistas e de lugares reais, né? Eles sempre estavam fazendo isso, né? Falsificando. Entendeu? Fizeram aí, não? Sim, professora. Sim, né? A senhora pode falar de novo? O quê? A senhora pode repetir de novo? Que recurso foi empregado pelo autor ou pelos autores da notícia falsa para convencer os leitores a acreditarem nos fatos relatados? Observe os seguintes aspectos. A linguagem deles era uma linguagem como? Uma linguagem comum, uma linguagem normal? Como era a linguagem deles? Hã? Aí o segundo pontinho. Citação de nomes falsos de especialistas e de lugares reais. Ele citou nomes falsos aí, não foi? Sim. Sim, senhora, sim, senhor. Os cientistas responsáveis pela clonagem e os comentaristas eram da Universidade da Flórida. Vem o B agora, né? Que tipo de atitude devemos ter antes de espalhar uma notícia falsa? Eu acho que é procurar saber sobre a notícia. Procurar saber antes se é verdadeira. Muito bem. Procurar saber se é verdadeira. Muito bem. Eu vou espalhar um negócio falso. Eu vou dizer que fulano morreu. Aí chega lá, fulano não tem morrido. E aí? Aí o povo liga que quer atender o que morreu. Não é nem um comendador, hein? Que morreu, enterraram e saiu andando. Mas ele não morreu, não, professor. Ele tá vivo. E ele tá mais sei. agora na. Ele tá mais num garimpo Um agora, garimpo de diamante, ouro. Eu até de vi ontem. ouro. Só ouro mesmo. Tu acha E que ele ele vai fazer o quê, professor? Tu acha que ele vai roubar aqueles ouro que tá lá? Não, ele comprou aquela parte Tu acha que e ele ele comprou, está foi? tendo. Ele, como tu não viu que ele passou aquele mais de dinheiro para aquele homem, não? Ele comprou Ah, uma parte de lá para poder ele tirar os ouros dele. Aí aquele outro cara chegou com uma peneira cheia de ouro, aí jogou dentro da peneira dele. Chega os ouros brilhavam. Eu digo, "Eita, ele vai chegar mais rico ainda." oxe, Tá ele já vendo? acho que vai voltar com tudo cheio de dinheiro, a É, família dele. mais Só rico quem ainda. sabe é a Cristina e Que é os filha, dois né? amigos dele, os três, só os Sabe, o três. motorista, né? É o quê? É. De quem vocês estão falando? Nem eu Estamos sei. falando da novela, né, minha filha? É, De o quem rica. Império, a Império. Você não Comendador. assiste novela, não? Terceiro, em grupo. Leia a seguir o trecho de uma notícia publicada em um jornal para jovens e crianças. Notícias falsas na internet viram um problema mundial.
Boatos. Quem lê boatos? Posso ler? Vai, lê aí boatos. Boatos. Muita gente acredita em tudo o que lê e compartilha nas redes sociais e WhatsApp sem nem checar de onde vem a informação. Com linguagem sensacionalista, Analistas, sem apuração jornalística. jornalistas. Os boatos influenciam leitores que já não sabem identificar o que é verdade e o que é boato. Como saber? Bora lá, quem lê? A empresa, a imprensa seria verificar. Vai lá. A empresa seria verificar de onde vem a notícia, né? Você tem que verificar de onde vem aquela notícia. E separar a verdade da mentira, para saber se é boato ou não. Como é que eu vou saber? Desconfie sempre de notícias sensacionalistas. Veja se a origem ou fonte da notícia é citada. Boato não mostra data e local. Quando é um boato, uma mentira, não mostra, não. A pedido de compartilhamento. Junte-se. Juntos façam uma lista de cuidados que você pode ter para não serem enganados por notícias falsas, nem transmitir informações que não são confiáveis, né? A gente nunca deve transmitir esse tipo de notícia. Aí lá atrás tem um texto, na 188. Sensacionalismo. Posso ler? Pode. Sensacionalismo e factoide. Não são apenas as fake news que podem conduzir os leitores a enganos. Você já leu ou ouviu notícias que provocaram em você emoções fortes e causaram um impacto tão grande que não era possível pensar criticamente sobre o fato noticiado? Você poderia estar diante de uma notícia sensacionalista. O sensacionalismo é uma forma de apresentar as notícias de maneira apelativa e exagerada, com uma linguagem de impacto e imagens chocantes que provocam comoção, prejudicando a informação. Há também os factoides, que são informações divulgadas pela mídia sem indicações da fonte da informação. E, por essa razão, não é possível saber se são ou não verdadeiras. Essas informações também são divulgadas de maneira sensacionalista, com a intenção de causar impacto na opinião pública. Na maior parte das vezes, esses tipos de notícias são divulgadas com objetivos de chamar a atenção das pessoas, vender exemplares de jornais e revistas ou gerar mais acessos aos sites em que são publicadas, a fim de atrair mais anunciantes que paguem pelos espaços nesses veículos de comunicação. Para interagir melhor no mundo da informação, é necessário saber que algumas notícias são mal intencionadas. Por isso, antes de compartilhar uma informação, é importante checar sua veracidade em fontes seguras. Continuo? Continue. Agora vocês pesquisam. Pesquisa em grupo. Ouçam ou assistam a noticiários no rádio ou na internet. Leiam diferentes títulos e de chamadas para as notícias. Observem a linguagem usada e vejam se estão atraindo a atenção por meio de formas apelativas de apresentações dos fatos. Com o objetivo de provocar emoções fortes, avaliem essa maneira, se a maneira como as notícias são apresentadas despertam dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Selecionem jornais ou revistas que tenham manchetes e notícias apresentadas dessa forma.
Pergunte a pessoas que utilizam redes sociais se elas já receberam ou foram alvo de algum factoide. Vejam se isso causou algum problema para elas ou para as pessoas com que elas convivem. Traga. Tragam essas informações para a sala e montem um painel com o que recolheram. Reflitam quais podem ser as consequências desse tipo de jornalismo para o público. Quais são os tipos de jornalismo para o público? Deixa eu pegar outra pessoa para ler agora. Quem? Isaac. Professora, não tem Isaac na nossa sala, não. Isaac. Opa, Pia, eu estou com Isaac na cabeça. Isaac é do 7, mulher, que eu estou no 6. Érica. Foi eu que estava lendo. É Foi Ingrid. você? É Ingrid, é? Ah. É porque o celular está quebrado. Debrinha. Tô aqui. Bora lá, Débora. Para ler esse mesmo texto que ela leu, né? Sim, é. Não são apenas as fake news. Apenas as fontes fake news que podem produzir os leitores a enganos. Você já leu ou viu notícias que provocaram em você emoções fortes e causaram um impacto tão grande que não era possível pensar criticamente sobre o fato noticiado? Você poderia estar diante de uma notícia sensacionalista. O sensacionalismo é uma forma de apresentar as notícias de maneira apelativa e exagerada, com uma linguagem de impacto e imagens chocantes que provocam comoção, prejudicando a informação. Há também os factoides, que são informações divulgadas pela mídia sem a indicação da fonte de informação e, por essa razão, não é possível saber se são ou não verdadeiras. Essas informações também não divulgadas de maneira sensacionalista, com a intenção de causar impacto na opinião pública. Na maior parte das vezes, esses tipos de notícias são divulgadas com o objetivo de chamar a atenção das pessoas, vender exemplares de jornais e revistas ou gerar mais acessos aos sites em que são publicadas, a fim de atrair mais anunciantes que paguem pelos espaços nesses veículos de comunicação. Para interagir melhor no mundo da informação, é necessário saber que algumas notícias são mal intencionadas. Por isso, antes de compartilhar uma informação, é importante checar a sua veracidade em fontes seguras. Agora você pesquisa. Em grupo. É para ler também? É. Ouçam ou assistam a notícia na TV, no rádio ou na internet. Leiam diferentes títulos e chamadas para as notícias. Observem a linguagem usada e veja se estão atraindo a atenção por meio de formas... Tá certo, né? Por meio de formas apelativas de apresentação dos fatos, com o objetivo de provocar emoções fortes. Avaliem se a maneira como as notícias são apresentadas despertam dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Selecione jornais ou revistas que tenham manchetes e notícias apresentadas dessa forma. Pergunte às pessoas que utilizam redes sociais se elas se elas já receberam ou foram alvo de algum factoide. Vejam se isso causou algum problema para elas ou para as pessoas com quem elas convivem. Tragam essas informações para a sala e montem um painel com o que recolheram. Reflitam quais podem ser as consequências deste tipo de jornalismo para... acho que tá certo, né? Tá. As consequências desse tipo de jornalismo para esse público. Para o público, aí. Pronto, a gente terminou esses textos, lemos esses textos agora. Vamos entrar na língua, uso e reflexão. O verbo. Uma forma de marcar o tempo. Verbo é uma forma de marcar o tempo.
Um dos aspectos importantes em uma notícia é a forma como é marcado o tempo dos fatos relatados. Pode ser no presente, no passado, no futuro, né? Releia um trecho da notícia que você leu no início da unidade e observe as partes destacadas. Aí nós temos as partes destacadas aqui. Tem um morador de Jaci, São Paulo, encontrou no fim de semana um fóssil de dinossauro na zona rural da cidade. O comerciante Romildo Godoy estava trabalhando quando viu o objeto curioso e o levou para casa. Esse trecho que está aí sublinhado aí, né, encontrou no fim de semana, estava trabalhando, viu, levou. Esse trecho relata um fato que está acontecendo, já aconteceu, ou vai acontecer. Vamos ver, né? Acertou-se, respondeu que relata um fato que já aconteceu. Então, encontrou, já aconteceu o fato aí. Observa a expressão que foram usadas para marcar o tempo. Encontrou, estava trabalhando, viu e levou, são formas verbais. Encontrou é verbo, estava é verbo, trabalhando é verbo, viu é verbo, levou é verbo. No fim de semana, é uma expressão que indica tempo, mas não é um verbo. No fim de semana não é verbo. As expressões destacadas indicam que o fato aconteceu no passado. Juntos, vamos analisar como o tempo é marcado na notícia. Releia outro trecho que apresenta a fala do comerciante e observe as palavras que marcam o tempo. Aí nós temos aí uma frase. Quando ele diz assim, eu levei e pensei em chegar em casa brincando, dizendo que era um osso de dinossauro, mas não imaginava que seria mesmo. Esse trecho relata o fato com algo que já aconteceu, o tempo é passado, existe no caderno as palavras que indicam esse tempo no trecho. Qual é Levei, imaginava, levei, pensei. Pronto, levei, pensei, imaginava. Estão no tempo passado. Eu levei, eu pensei, eu imaginava. Passado, né? Então, os tempos verbais que indicam passado são chamados de pretérito. Mas só que o pretérito pode ser pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Mas aqui está pedindo para dizer que isso é do passado. As formas verbais do pretérito fazem referência a fato que já aconteceu, ou que já aconteceram. Releia a fala do menino e observe as formas verbais destacadas. Ter um osso de dinossauro dentro de casa é estranho, mas é bem legal, diz o garoto. Essa forma verbal está no presente, porque foi empregada o tempo presente nessa fala. Está no presente. Porque ela se refere em o que está acontecendo. Porque ela se refere ao que está acontecendo no momento em que fala, né? O que está acontecendo no momento em que fala. Aí tem as formas verbais do presente. Geralmente são empregadas para fazer referência a fatos que acontecem no momento atual. 3. O tempo presente também pode ser empregado com outra finalidade. Releia para o título da notícia. Morador encontra osso de dinossauro em estrada. O fato já havia acontecido, mas no título o verbo é empregado no tempo presente e não no tempo passado. Por que será que foi feito esse uso do verbo? É para atrair a atenção do leitor. Para atrair a atenção do leitor, muito bem. Ele atrai a atenção do leitor, né? Aproximando
mais o fato relata. Tá bom, ele atrai a atenção do leitor. Para botar isso. Poderia ter colocado assim: morador encontrou o dinossauro em estrada. Mas ele nunca encontra. Encontra, né? Aí, para atrair a atenção do leitor, ele botou o tempo presente, né? Atrair a atenção do leitor. Lá do outro ladinho tem. Na página 90 tem. Leia outro título e trecho da notícia, de notícias que pegam o tempo presente para se referir o fato já ocorrido. Atleta brasileiro faz história e bate recorde mundial ao descer uma parede de água de 24,4 metros em Nazaré, Portugal. Corinthians usa de drible de Pedrinho para vencer. O uso do tempo presente, esse tipo de notícia é uma forma de aproximar o fato ocorrido do momento em que a notícia é divulgada e assim atrair mais a atenção do leitor. O uso do tempo presente nesse título de notícia é uma forma de aproximar o fato ocorrido no momento em que a notícia é divulgada e assim atrair mais a atenção do leitor. Agora releia outro trecho da notícia lida no início da unidade e observe o tempo expresso nas formas verbais destacadas. Quem lê aí esse trechozinho? Professora, lê. Vamos aí, João. O fóssil foi levado para o Museu de Paleontologia em Ushuaia. Ele será estudado e depois ficará exposto no museu. As formas verbais destacadas, que era estudado, ficará e exposto. Estudadas. Refere-se a ações que já aconteceram, então, acontecendo ou ainda vão acontecer. As formas verbais referem-se a ações que ainda aconteceram. Trata-se de um tempo futuro, né? As formas verbais no futuro são usadas em geral para fazer referência a fatos que poderão acontecer. Como você viu, o verbo é uma classe de palavra que pode expressar o tempo por meio de tempos verbais, no presente, no passado e no futuro. Então, os tempos fundamentais do verbo é presente, passado e futuro. E os modos do verbo? Quem sabe me dizer algum modo aí? Hã? O que, professora? Quais são os modos do verbo? São 3. Os tempos é presente, passado, futuro. E o modo. E os modos. Isso aqui é o tempo, e os modos. O modo é 3. Indicativo, não tem aí não no livro não, viu? Eu estou só explicando. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Depois, lá para frente, a gente vai ver o que é modo indicativo, subjuntivo. Aqui tem. As formas verbais do futuro são usadas, em geral, para fazer referência a fatos que poderão acontecer. Aí tem aqui, presente, passado, pretérito ou futuro. Veja outro aspecto que pode ser expresso pelo verbo. O comerciante colocou o osso em cima do balcão de sua loja. Então, se ele colocou, ele fez uma ação, né? De colocar. Expressa uma ação. O fóssil é resistente, expressa uma qualidade, ajuda a expressar a qualidade. O osso estava quebrado, ajuda a expressar o estado do osso, como ele estava, né? Há também verbos que não indicam ação nem expressa uma qualidade ou um estado. Lê as frases a seguir. Chove forte no litoral. Eu digo chove forte, nevou muito no país, na Europa este ano. Chove e nevou são verbos que indicam fenômenos da natureza. O fenômeno da natureza é o quê? Chover, ventar, nevar, latejar,
né? Amanhecer, anoitecer, trovejar, tem todos eles aqui, ó. E garoar. Isso aí são os verbos que indicam fenômeno da natureza, não indicações. Aí na página 191. Os verbos são palavras que variam muito para expressar diferentes ideias. Observe a variação do verbo colocar no conjunto de frases a seguir. O comerciante colocou o osso no balcão. O comerciante e o filho colocaram. O comerciante colocará. Hoje ele não colocaria. Está vendo? Os tempos aí, cada um tem um tempo diferente. Certo? O verbo é a classe de palavra que mais sofre variações em sua forma. Então, verbo. Verbo é uma classe de palavra variável que pode indicar ação, qualidade, estado ou mudança de estado, existência e fenômeno da natureza. Uma das variações que os verbos apresentam é para indicar o tempo presente, passado ou futuro. Aqui tem a conjugação dos verbos, né? Leia a frase a seguir e observe as palavras destacadas. Quem está destacado aí? Atraiu e duvidavam. O fóssil atraiu moradores da região que duvidavam da foto. Aí está dizendo tudo sobre ele. Imagine que você quisesse procurar o significado das formas verbais destacadas em um dicionário. No dicionário, você não encontrará as formas atraiu e duvidavam. Será preciso transformá-las. Observe, atraiu, atrair. Atrair está na terceira conjugação, né? Duvidavam, duvidar, na primeira conjugação. Nós temos aí a primeira conjugação e a terceira conjugação. Para pesquisar verbo nos dicionários, é preciso procurar sempre sua forma no infinitivo. O infinitivo atraiu e duvidava. É a terceira conjugação, IR, a primeira conjugação, AR, e a segunda conjugação é ER. Mas não tem um aqui. Então, nós temos aqui os verbos no infinitivo, né? Inventar, primeira conjugação, encontrar, primeira conjugação, divertir, terceira, criar, primeira e correr, segunda conjugação. Só tem uma na segunda conjugação aí. A segunda conjugação termina em ER, a primeira em AR e a terceira em IR. Basta vocês aprender essas conjugações. Aí aqui tem elas todinhas, mostrando bem direitinho. Se vocês lerem, vocês vão entender. Então, os verbos da língua portuguesa estão distribuídos em 3 conjuntos, de acordo com a terminação do infinitivo. Cada conjunto recebe o nome de conjugação. Foi o que eu expliquei agora antes a vocês. A primeira conjugação, os verbos terminam em AR. Estão com o livro olhando aí? AR. Sim, senhora. E a terceira em IR. Está vendo? O verbo pôr tem um infinitivo terminado em OR. Entretanto, ele pertence ao agrupamento da segunda conjugação, a dos verbos terminados em ER, porque a forma antiga desse verbo era poere. Também, ninguém quase usa essa forma, não. Também pertencem à segunda conjugação todos os verbos derivados de pôr, como repor, compor, dispor, supor, propor, entre outros. Conjugar um verbo é flexioná-lo, de acordo com a pessoa, o número, o tempo e o modo. As pessoas do verbo. Quem são as pessoas do verbo? As pessoas do verbo é eu, tu, ele no singular. Nós, vós, eles no plural. São as pessoas, né? Está pedindo as pessoas do verbo. As pessoas. E o tempo? Presente, passado e futuro. E o modo? Indicativo, subjuntivo e imperativo.
É só dar uma lidazinha aí que aprende. Só eu lendo e explicando, vocês não vão aprender, não. Vocês têm que ler e observar as explicações. Vamos estudar um pouco mais essa classe de palavras, lendo trechos de uma reportagem que trata da infância no presente, no passado e até comenta o que as crianças imaginam para o futuro. Veja a abertura de um texto jornalístico ao lado. Leia aí esse textinho, bem pequenininho, tá vendo? Folhinhas, tempo de criança. Tô Aí vendo. tem. Embarque em uma viagem pela infância, do passado, do presente e do futuro. Aí lá atrás já tem os textozinhos, na página 192. Quem lê esses textozinhos para mim? A reportagem apresenta ao leitor um depoimento de Posso ler? adulto. Pode. Lê essa página em que os depoimentos são apresentados nos tempos do passado. Lê aí. No meu tempo era assim. As crianças no tempo de Pelé contam como eram as brincadeiras e o dia a dia naquela época. Brincadeira. O brinquedo preferido era a bola. O bairro onde É. morava tinha um amplo espaço para brincar. Não precisava avisar meus pais que iam descer. Era livre. Na rua ou no quintal eu brincava de estátua, amarelinha. Ouvia histórias que a minha pajem, babá, contava para a meninada. No dia em que ela faltou, comecei a inventar. Inventar Comecei a história. inventar histórias. Eu Eu brincava brincava. com meus amigos sempre na rua. Não era perigoso. O brinquedo preferido era a bola de futebol. Então, número 1. Qual é a provável razão de Tostão não precisar avisar aos pais que iriam sair para brincar? Qual foi a razão dele não avisar? Porque naquela época não era perigoso. Era É, livre. era Talvez. livre, havia mais segurança, né? Não tinha essa coisa que tem no tempo de É um hoje. bocado de ladrão, né, professora, com O filho arma não pode sair, agora, né? sair nem na calçada para brincar, não pode mais. Antigamente, os Verdade. meninos, no tempo de meu menino, eles brincavam aqui na rua de bola até meia-noite, era tudo jogando bola no meio da rua. Hoje, vai jogar para tu ver. Os cabos passam de moto, tira até a roupa da pessoa. É. E se tiver com o celular, mesmo é que leva mesmo. Qual é o tempo? 2. Qual é o tempo predominante em que Tostão faz seu depoimento? Identifique 4 formas verbal que comprovem o tempo que você indicou. Qual foi o tempo dele aí? Passado. Passado, né? O passado. As formas verbais do pretérito que indicam o passado são, no caso aí, o verbo era, morava, lá no texto que você sublinha, era quando ele dizia assim, era livre, né? Era, morava, tinha, precisava, ia e era de novo. Tá tudo dentro desse texto aí, ó. Era perigoso. Aí você vai lá no texto e sublinha esses verbos, viu? É, certo? Aí o terceiro. Reler a fala da escritora Lígia Fagundes Teles, o que provavelmente a levou a começar a inventar história. Foi que levou a inventar história? A falta da babá. A falta da babá, muito bem. A babá faltou, ela disse, eu vou contar a minha história agora, certo? O dia que a babá faltou, aí ela foi contar a história. Aí o 4. Reler a fala de Lígia Fagundes Teles. Letra A. Identifique nesta fala, cadê? Nesta fala, 3 formas verbais que estão no pretérito e expressam o passado. É do título, é? Ou o título não da história, desse aqui É da que. história. É. Ah, Contava, Não, faltou, como é? Brincava, brincava. brincava, ouvia, contava, contava, faltou,
e comecei. Tá vendo? Agora, a B. Há um verbo usado na fala dela que não indica tempo passado e está no infinitivo. Qual é esse verbo? Eu nem sei, porque eu nem sei o que é infinitivo. Infinitivo eu já expliquei agora, que é Nem eu, as falas professora. terminadas em AR, primeira Eu conjugação. me esqueço, professora. Não pode esquecer, não. Não admito que vocês esqueçam a aula, eu expliquei agora, gente. A primeira só é pegar, inventar. Muito bem, ela já disse, inventar. Então, inventar é verbo no infinitivo na primeira conjugação. A primeira conjugação, ela pediu só um. É terminada em primeira conjugação, termina em AR. A segunda em ER, a terceira em IR. Gente, tem a página anterior mostrando tudinho as conjugações. E aí, se eu botar na prova, como é que vai ser? Eu vou dizer assim, digamos, eu digo assim. Assinala a alternativa em quem é verbo na primeira conjugação. Aí vou botar na primeira, na terceira, na segunda, e aí você vai marcar errado, se você não souber o que é a primeira conjugação. Termina em AR, o verbo. Então, ela botou inventar. 5. De personagens do ator Renato Aragão, ao falar das brincadeiras na rua, parece ter uma opinião semelhante à do jogador Tostão. A. Copia a frase que revela essa semelhança. Qual foi a semelhança aqui? Não era perigoso. Muito bem. Não era perigoso. B. Nessa fala, o verbo indica ação, estado ou qualidade, ou indica fenômeno da natureza. Ela indicou o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza? Acho que estado. Estado, não. Estado ou qualidade do seu tempo, né? Ele diz, nessa fala, o verbo indica ação, estado ou qualidade. Ou indica, não indica fenômeno da natureza, não. Estado ou qualidade do seu tempo, do tempo que ele brincava. Somente. Aí, o 6, né? Agora, é o 6 ou é o 5? Não, é o 6. Copia da fala de Tostão a frase em que o verbo ajuda a indicar uma qualidade para o que ele sentia quando podia descer para brincar sem avisar os pais. Era livre. Era livre, muito bem. Tem aqui no texto, ele era livre. Muito bem. Era livre. Aí tem assim, hoje é assim. Crianças de hoje contam tudo sobre moda, brinquedos e filmes que marcam seu tempo. Né? Nesse textozinho aí. Quem lê esse textozinho? Eu leio, professora. Vai. Ídolo. Neymar. Ídolo. Neymar joga muito. É um dos melhores do mundo. Adoro as músicas de Katy Perry. É a minha favorita. Moda. Agora é mania colocar uma fita na cabeça. Se olhar para o pé das pessoas, quase todo mundo está usando tênis de skatista. De skatista, né? Tá vendo? E ele disse que nós ia terminar essa aula que hora de 11h15, não foi? Foi 11h15, eu não me lembro. 11h15, já é 11h15. Deixa eu ver no celular. 11h11 no celular. Vamos passando adiante, que amanhã vai ser leitura. Aí tem outro quadro embaixo. Quem lê esse textinho? Eu leio. Brincadeira, cabeceira, vai. Cabeceira. Diário de um Banana. É um dos livros mais legais que já li, porque mistura histórias com quadrinhos. Brincadeira. Meu passatempo favorito é ficar no controle de videogame Kinect, principalmente nos jogos Transformers. Meus brinquedos favoritos são meu DS e meu Wii, com certeza. Sempre brinco de Nerf em casa. Já até quebrei uma porta-retratos da minha mãe. Gíria, todo mundo fala tipo. Na aula de português a gente é É proibido
podem falar. Eita, Yuri, cuidado com o trapo. Piada. Quando alguém não sabe contar, sempre solta a piada do pontinho. Mas pior que é mesmo, professora. A gente sempre fala tipo. E aqui nesse rosa. Para rir. O que é uma... Para rir. O que é um pontinho verde no canto da sala? Uma ervilha de castigo. Meu Deus, misericórdia. Não. Hoje é assim. Crianças de hoje contam tudo sobre moda, brinquedos e filmes que marcam seu tempo. A palavra hoje contribui para que os verbos indicados nas frases fossem empregados em que tempo? Presente. No presente. Aí vai estar na pontinha presente. Puxa, está chovendo. Misericórdia. Releia frases dos depoimentos que mencionam brincadeiras no dia de hoje. Meu passatempo favorito é ficar no controle de videogame. Menina, que chuva. Tá chovendo aí onde vocês estão? Tá chovendo aí, professor? Aqui tá. Fortíssimo. Ah, tô vendo. Vai chegar aqui já já. Sempre fico em casa. Diário de uma banana. Professora, Oi. já viu que tá tendo furacão lá em Cancún? Furacão aonde? Lá em Cancún. Vixe Maria, mas não chega aqui não. Nem se preocupe. Vai chegar um furacão aqui, minha Tá filha. chovendo por aí, professor? Professora, Não, ainda não. Eita, começou. Caiu. Ó, Ia começar a chover. Isso aí, Francisca. Vamos Ou vai deixar pra encerrar. amanhã? Ficar para amanhã que eu vou pegar outra turma agora. Tá, professora. Até amanhã. Todo mundo, peraí, terminou ainda não, peraí. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Não, eu não. Mas continua. Eu não, professor. até João Óstio, tem dúvida, Joãozinho? Nada, João é o mais inteligente da sala. Ô, Não sabe, professora, responde a senhora tudo. desvaloriza a gente. professora. Não, vocês são, mas ele responde tudo. Antes de eu falar, o menino já está respondendo. Estou mentindo? Ah, professora, tá bom, tá bom. Tem hora que vocês Aê, ficam tá queimou a língua. quietinhos. Ei, tem hora que vocês ficam tão calados que eu penso que não tem nem ninguém na sala. Aí ele diz, professora, posso ler? Professora, tá bom, Não, Pessoal, olha, tem as atividades para finalizar no grupo do WhatsApp. João, Óstio e Esté tem atividade para finalizar. Eles sabem quais são, né? Tabuada, tal. E pronto. Amanhã nós teremos as aulas, viu? Tranquilo. Aí finalizamos por aqui, O professor, certo? eu posso dizer um negócio ao senhor? Diga, Davi. Eu já fiz a pesquisa do negócio de quarta. Do trabalho lá de folclore? Sim, já tá pronto. Esse cara é fera. Muito bem. Muito bem. Pronto, então tudo certo. Pode sair, bom dia, façam as atividades, tchau. Até amanhã, tchau. Tchau, professora. Tchau, amor. Tchau. Obrigado. Obrigado. Nada, vocês são 10. Tchau. Tchau, vou pegar a água para mim. Eu vou chamar o sétimo, viu? Chama aí que eu